Olá, bem-vindo a mais um Condomínio Soluções, o programa que traz a realidade dos condomínios para dentro da sua casa, para dentro do seu condomínio, para dentro do seu dia a dia. Inscreva no nosso canal e não se esqueça de clicar no sininho para as novidades. Hoje estamos aqui um pouco desfalcados, né? O Gustavo hoje nos abandonou por um motivo pessoal. Hoje quem vai dar o tema é o nosso amigo Walter. Vamos lá. Eu trouxe até uma convocação de uma assembleia. Hoje a gente vai falar sobre assembleias de maneira geral. Eu trouxe até uma convocação de uma assembleia aqui que a gente fica discutindo aqui, E aí eu até fui ler a ata. Na realidade aqui é a convocação do condomínio onde eu moro, e eu fui ver a ata da assembleia anterior para ter ideia se aquilo que eu estou falando está certo. Porque o que acontece? A gente tem... nós vamos falar de assembleias de maneira geral, mas assim... Eu tenho sentido falta em praticamente todas as convocações das assembleias do meu condomínio, da leitura e aprovação da ata da assembleia anterior. Ou seja, as atas estão todas sem aprovação. E aqui a gente vai ter uma assembleia semana que vem, de maneira híbrida, né? E mais uma vez, sem a aprovação da assembleia anterior. Fora isso, a gente tem a eleição do presidente às 14h, depois a gente tem a abertura da Assembleia às 18h30, a primeira chamada, às 19h. O que vocês acham de tudo isso? Não, eu acho que agora você descobriu por que eu moro em casa. Né? É para não participar de Assembleia, não ser convocado para Assembleia. Você tem certeza que você quer ser síndico? Não, mas é assim, eu acho que existem algumas situações. Por exemplo, essa questão da ata da Assembleia, leitura da ata, leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior, eu acho que isso caiu um pouco em desuso, eu particularmente não uso, a não ser que num determinado momento entre essas assembleias tenha surgido questionamentos e tudo mais. Até porque a responsabilidade disso é do tal do presidente da mesa. Ele que foi lá, ele que... E normalmente a gente dispensa e aprova. Sabe? Então acaba sendo dessa forma. Eu entendo que se surgir um questionamento no meio do caminho e tal, do conteúdo da ata, beleza, a gente vai lá e faz a leitura, aprovação ou retificação da ata, seja lá o que for. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente nesse momento em que a gente está com assembleias híbridas acontecendo, em como a gente vai convocar. No nosso caso aqui é híbrido. Sabe, porque você tem que ter uma estrutura que permita acesso para todo mundo, você tem que dar voz para todo mundo, quem está lá, quem está cá, entendeu? Para que as pessoas possam se manifestar. E então tem que ser muito bem montado nessa questão de assembleia para permitir que elas tenham a característica de uma assembleia real, de uma assembleia presencial. Eu costumo fazer muito nas minhas assembleias hoje em dia, quando a gente faz ela eletrônica, eu coloco só a parte da votação em plataforma. E a gente vai montando os itens de votação conforme a Assembleia vai transcorrendo na ferramenta de videoconferência, seja ela qual for, para que as pessoas também possam contribuir. Porque um grande problema que a gente tinha nas assembleias virtuais ao longo da pandemia era que muitas vezes você precisava chegar com ela já pronta. Então você tinha lá, você aprova, sim ou não? Sabe? E não tinha o talvez. Entendeu? Ou aprova com ressalvas, aprova sim, aprova assado. Ou até uma sugestão de vamos fazer diferente? Eu tenho uma terceira sugestão, vamos mexer no horário. O importante é que a gente saber que a assembleia presencial, virtual ou híbrida, ela tem que ter o ritual. O mesmo, O ritual previsto em lei, né? A gente não pode desvirtuar esse procedimento. Então tem que ter... Se a convenção diz que tem 8 dias de antecedência, a gente tem que convocar com 8 dias de antecedência. A lei nova... Deixa eu até fazer uma parte nisso daí, para tu continuar. Até como síndico, assim, eu acho um absurdo que, apesar da convenção dizer 8 dias de antecedência, você vai para uma assembleia de eleição de síndico e você coloca a convocação, distribui a convocação com 8, 9 dias de antecedência. Eu acho que se tem temas importantes, que a própria prestação de contas, que temas importantes que vão ser discutidos, não custa você ter ali 20 dias de antecedência, 2 semanas que seja, né? Mas essa coisa da gente
colocar tudo muito espremido, dá a impressão que você quer... Diminuir o tempo da pessoa se planejar para aquilo. Você quer encurtar aquilo para evitar que você seja contestado. Isso é verdade. Se você puder se programar, né? Mas como bom brasileiro, todo mundo vai lá e marca na marca do pênalti, né, o prazo. Então, boa dica aqui do Walter, da gente se planejar para poder estar divulgando isso com mais antecedência, para as pessoas poderem se planejar, né? E isso que você falou das assembleias, por exemplo, a gente evitar fazer assembleia em período de férias, né? Que as pessoas estão viajando, que também pode dar essa conotação. Não quero que a pessoa que tenha menos score, então vou fazer em julho, vou fazer no meio das férias de janeiro, né? Então, realmente, as assembleias, em geral, é melhor que não seja dessa maneira. Mas eu estava falando do ritual que tem que ser cumprido. Isso é importante. E a nova lei trouxe também que mesmo da forma híbrida ou virtual, quem está lá tem que ter direito de voz, né? Eu tive até um questionamento numa última assembleia que pediram que foi híbrida, porque era eu acho que a aprovação de contas, até um tema que a gente acabou de falar aqui de boleto no outro programa, é um assunto muito importante para você não dar o direito da pessoa que quer estar presente ou estar virtual de participar. Então, eu acho, né, que a assembleia híbrida dá oportunidade para os dois públicos, aquele que se sente bem estar presente ou aquele que se sente bem estar virtual, porque estamos aqui vivendo uma nova onda, por exemplo, de Covid, que acho que todo mundo está notando, né, que os casos aumentaram. Então, mas só que isso tem que ter o ritual, tem que ter o direito de voz da pessoa que está do outro lado. Até eu fui procurar aqui porque eu postei isso no grupo do meu condomínio, artigo 1354A. Exatamente. E tem 2, sejam preservados os condôminos, os direitos de voz, de debate e voto. Exatamente. Né? Então, a pessoa tem que ter o direito de estar lá virtualmente, mas ter a mesma forma de quem está presencial. E outra coisa, a assembleia virtual, nessa lei nova aqui, tem muita gente confundindo a assembleia aberta, né? Não, porque a assembleia pode ser aberta. Ela não pode ser aberta um dia e ficar uma semana aberta, não. Ela tem que ser... o presidente abre aquela assembleia num dia, encerra e reconvoca no período da convenção. Então, também para não confundir essa questão que é muito importante. Na verdade, ele pode, dependendo se precisar de um quórum especial, na verdade, que é o caráter permanente, né? Precisando de um quórum especial, ele bota isso em votação para a Assembleia vota a continuidade permanente da Assembleia e em até 60 dias ele tem que fazer uma nova Assembleia. E tem que encerrar uma nova sessão e encerrar esse assunto até 90 dias. Isso. Então assim, a gente tem que tomar cuidado muito com o que se fala, né? Porque às vezes se usa o termo e a pessoa entende de uma outra maneira. Eu posso fazer lá mudança de regulamento interno, mudança de convenção, vamos deixar essa Assembleia aberta, as pessoas vão votando todo dia. Não é desse jeito. Eu vou até deixar eu vou fazer uma pergunta pro Mauro, né? Faz lá. Parece até entrevistador, mas não entrevistador agora. É que como eu tô com o negócio aqui, eu acabo olhando aqui, algumas coisas me incomodam. E aí o Maurão é um cara mais experiente até. A gente tem até 2 dias antes da Assembleia para se candidatar, seja ao cargo de presidente, ao cargo de síndico, ao cargo de 2 dias antes da Assembleia. Ou seja, no dia da Assembleia a pessoa não pode se candidatar, mano? Então, isso é complicado, né? Porque, teoricamente, esse tipo de regra... Está escrito no edital. Não, independente do que está no edital, eu acho que as regras de condomínio e tudo mais, elas são sempre definidas numa Assembleia. Então, não é porque está no edital que a coisa funciona dessa forma. Então, teoricamente, eu tenho aqui numa outra Assembleia, no passado, ter dito, olha, a partir de agora, em todas as Assembleias, vocês concordam ou não concordam? Para aprovar o rito que a Nilvia colocou. Porque senão fica eu como síndico decidindo... Exato. Como a coisa vai ser. Criando regras para esse tipo de coisa. Isso era válido, tá? Durante o processo de pandemia, quando a gente tinha a proibição das assembleias tinha que chegar meio pronto, tinha que chegar meio pronto, onde até existiam as assembleias que duravam 4 ou 5 dias, para que as pessoas tivessem tempo, condições e se habituassem. Isso não foi... nada disso foi ilegal ou irregular. Isso foi regulamentado agora e tem um novo modelo para ser seguido. Então, a partir de agora, a Assembleia ela tem que começar e terminar no mesmo dia.
Ou ter o caráter de permanência, que é já uma pré-convocação para uma Assembleia daqui X dias, no máximo 60. Então, todas as regras, por mais que sejam do edital, se não está na convenção, não vale. Sabe? Tem que chegar lá e você tem todo o direito de chegar e falar o seguinte: olha, eu quero ser síndico, eu quero ser o presidente da mesa, mesmo se você não se inscreveu no prazo. Sabe? Agora você tem esse direito, é o direito de manifestação, que a gente colocou agora, o direito de expressão. E, assim, quem definiu isso? Sabe, o condomínio não é ditadura. Não, a própria situação do presidente da mesa, na verdade, eu assim, tive um caso desse, estão abrindo a Assembleia em momentos distintos. Distintos. Eu tive um caso, inclusive, num dos condomínios que eu fui eleita, que os candidatos tinham que se apresentar antecipadamente lá pelo edital e tudo. Nós nos apresentamos, que a gente estava chegando no condomínio, mas a síndica que estava lá, que já era, ela decidiu se candidatar no momento. Não, Nilvio, isso aconteceu então, comigo. Então, acontece e assim, aí até os advogados estavam presentes, tudo aceitaram, porque lá diz que, independente de ser morador, síndico profissional, tô falando, fala síndico, que o síndico pode se candidatar até o momento da eleição. E ela se candidatou como profissional no momento da eleição. Você pode colocar preferencialmente, envie o material antes para a gente disponibilizar na plataforma. Então, assim, ela não tinha divulgado o material, não tinha feito nada, mas ela se candidatou na hora. Isso aconteceu entendeu? comigo. Na verdade, eu passei por um processo de seleção de uma comissão que era composta pelo conselho e a síndica que estava no momento. Foram 9 entrevistados, eles pegaram 3 para ir. E antes da Assembleia, o rapaz do conselho falou pra gente, falou assim, nada impede de aparecer um outro candidato aí, ou até de um morador se candidatar, entendeu? Então, tipo assim, a gente escolheu vocês 3 e a gente espera que o pessoal entenda que é vocês 3, mas se aparecer outro, ele vai se apresentar e vai se candidatar. Quem vai decidir é a Assembleia. É o presidente da mesa ali, mas, né? E eu falo assim, até esse descasamento aqui, porque assim... Isso aqui é como se fosse uma sessão permanente, porque você abre a Assembleia às 14 horas e encerra às 15. Aí depois você abre às 18h30. Pô, das 14, porque não importa o prazo, das 15 às 18h30, ela ficou encerrada em caráter permanente, sem uma aprovação. E um detalhe, a própria regra da Assembleia Permanente diz que a pessoa pode mudar o voto. Sim. Na segunda sessão. Sim. Entendeu? Então, tipo, ela votou no presidente A, mas agora ela quer o presidente B. Mas a segunda sessão tem que ocorrer com uma nova convocação, né? 8 Sim, ainda no tem prazo. Não, é que aqui na realidade ela já está convocando, vamos dizer assim, para as duas. Mas existe uma outra situação aqui que eu vejo, eu acho legal a gente estar debatendo isso, porque a gente pode encontrar isso em outros lugares. E uma outra situação aqui é que existe o prazo de início e fim da votação. Eu creio que isso não cabe. Porque assim, a segunda chamada é às 19 horas. Então eles estão colocando assim, 19 horas começa a votação. Mas começa a votação do quê? Se os síndicos não se apresentaram ainda, para a gente saber quem vai ser o candidato. Como é que eu vou votar num síndico? Por quê? Porque eles estão engessando essa situação de que o síndico só pode se apresentar até 2 dias antes da Assembleia, que é para eles chegarem com a coisa pronta, né? E aí eu creio que no final das contas, na Assembleia, isso vai dar confusão. É por isso até que eu tenho feito muito nos processos, tipo, a votação ela fica fechada, a gente está lá discutindo o primeiro tema, terminou a discussão do primeiro tema, gente, podemos colocar o primeiro tema em votação? Podemos. Aí abre o primeiro tema. Sim. Um bom presidente, né? Aí ele fica aberto até as 23h59 o pessoal votar na plataforma. Não interessa se alguém chegar lá depois e votar, beleza, alguém chegou lá depois e votou. Mas o tema ele foi amplamente discutido antes de ter a votação aberta. Isso é para você não gerar a situação da pessoa ir lá, apertar 1, 2, 3, 4, 5, virar as costas, ir embora e participei da Assembleia. E não sabe nem o que está decidindo, não sabe nem o que está votando. Então eu acho que é muito importante as pessoas deixarem as próprias plataformas de Assembleia se adaptarem a esse tipo de situação. Sim. De que as perguntas elas têm que ser colocadas na hora, definidas na hora, antes para que a votação seja aberta depois do amplo debate ter acontecido dentro do plenário. Por item, né? Não, eu já tenho uma situação assim, eu sempre falo assim, a gente como síndico, a gente tem que ser o mais transparente possível,
e transmitir o máximo de confiança possível para as pessoas. O mandato da pessoa acaba dia 30. Aí a pessoa me faz uma assembleia um dia antes de acabar o mandato. Né? É a tal da transparência que você falou, né? Acho que assim, toda a gestão e a própria administradora, porque muito disso aí é um casamento entre síndico e administradora. Sim. Essa atividade eu estou falando, né? De você fazer uma boa assembleia, uma boa convocação, uma boa ata, né? Então, tudo isso tem a ver com transparência. Eu acho que quanto mais transparente, mais a chance de você, inclusive, ser reeleito, né? Porque por se mais você que fez um bom trabalho, você vai ser reeleito. Exato. Então você não precisa usar subterfúgios. Eu vou tratar isso dessa maneira, eu vou. Não. Eu acho que tem que ser avaliado vou na usar hora. As regrinhas, né? Exato, a meu favor, né? Então eu vou colocar uma data aqui mais perto do feriado. Não, isso não existe. E, inclusive, uma coisa que, falando um pouco de assembleia, é a questão das procurações, né? Eu estava esperando tu falar para até perguntar para vocês sobre isso. É questão de procuração, porque às vezes, né, tem condomínio que permite lá a pessoa chegar com um bolo de procuração e tal. Não é ilegal, mas é imoral, né? Então, eu acho que, assim, esse negócio de você ficar buscando procuração, e muitas vezes, eu já tive essa curiosidade de chegar para a pessoa e falar, pera, você deu procuração para fulano? Legal. Vocês sabem que ela está votando? Qual que é o assunto da reunião? Não. Falei, você sabe que ela pode votar de você ter um rateio disso? Você está de acordo? Poxa, não sabia. Então, muitas vezes, a pessoa não está inteirada, de novo, voltamos lá para o outro tema, comunicação. Não está inteirado do tema e passa a procuração para a pessoa sem saber o que é. Pode deixar correr, a gente está em casa. Tá olhando pro reloginho. Não, e eu falo outra coisa, Nívia, até para tu completar aí o teu raciocínio da procuração. Quem me diz que sem reconhecimento de firma, quem me diz que aquela procuração é verídica? Quem me diz quem foi que assinou aquela procuração? Porque na hora do momento a pessoa pode falar assim, depois que der esse problema que tu falou, teve não sei o quê, ganhou por um voto para ter uma cota extra aí de mais de R$200, a pessoa reclama. Mas tá aqui, procuração. Não, eu não assinei isso aqui. Entendeu? Hoje a gente está, em alguns condomínios, a gente está pedindo que anexe o documento de quem cedeu, alguma coisa assim, para você ter uma ferramenta a mais de comprovação, porque realmente existe. Mas mesmo isso. sem estar escrito na convocação? Não, mas na convocação a gente coloca. Então, mas se não tiver na convocação, o que o presidente pode fazer? Vale a convenção, né? Vale o que está na convenção. A convenção geralmente determina essas questões da fala procuração. reconhecimento de firma, né? Geralmente fala. Então, algumas sim, outras não. Depende. A maioria que eu umas vejo que limitam tem, a quantidade de procurações, mas aí você fala para reconhecer assim firma, pessoas, né? No usos e costumes já não acontece, né? Não, mas essa questão do usos e costumes, a gente tem que ter muita cautela nisso, não é porque funcionava assim até ontem que tem que continuar funcionando. Assim. Sabe, nos usos e costumes o home office não vale. E hoje ele é a nossa realidade. E amanhã pode não ser, pode ser outra coisa diferente. Eu falo porque o presidente vai conferir as procurações. Com que embasamento ele tem para dizer que aquela procuração é verdadeira? A responsabilidade é dele, Walter. Ele tem que Então, mas ele pode negar. Pode negar. Pode falar assim, eu não aceito essa procuração porque eu não tenho certeza de que essa pessoa assinou isso aqui. Exatamente. Eu costumo até faço muito essa brincadeira nas assembleias que eu digo que a gente hoje tem que transformar as assembleias virtuais, híbridas, o mais próximo da realidade possível. Eu acho que a única diferença que tem que existir entre uma assembleia e outra é o destino da cadeira. Tá? Quando você jogar a cadeira no síndico na assembleia presencial, vai acertar o síndico. Se você jogar na assembleia virtual, vai quebrar o seu monitor ou o seu celular. Tá? Então, pensem bem antes de jogar a cadeira. Mas brincadeiras à parte, eu acho que a assembleia de condomínio não é aquilo que a gente vê na televisão, de brigas e de voar cadeirada e tudo mais. Eu, particularmente, 99% das assembleias que eu fiz até hoje foram dentro da maior tranquilidade e sossego possível. As minhas também, graças a Deus. Eu costumo colocar também que é fundamental a participação dos condôminos, porque é numa assembleia que se decidem as coisas que vão seguir. E a opinião do síndico, seja ele profissional, morador, interno, externo, remunerado, de graça, seja lá como for, não interessa numa assembleia, o que vale são as opiniões dos condôminos, então participem sempre das suas assembleias. Hoje eu quero deixar um abraço para o Gustavo, que mais uma vez não pôde participar com a gente aqui.
No mais, é só pedir para que vocês curtam e compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês conhecerem aí dentro do mercado condominial, para que a gente atinja a divulgação dos itens e melhore a qualidade de vida dentro dos condomínios como um todo. A gente está nas plataformas de podcast e nos vemos em breve. Um grande abraço a todos.